Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o nosso querido amigo Dr. André Dávila, aqui de Boston, e que participou como panelista de um evento bastante interessante que é o PFA Summit, onde foram apresentados vários casos de PFA gravados e que demonstrou uma série de possíveis utilidades do PFA. E na sessão que o André participou, se focou apenas nos casos em que se fez ablação focais em arritmias ventriculares, extracícios ventriculares, taquicardia ventricular, além então do isolamento das vias pulmonares. Então, achei muito interessante. Eu gostaria de saber do André a opinião dele. Você acha que hoje nós podemos avançar e utilizar o PFA para outras ablações além do isolamento das vias pulmonares? O interessante é assim, que antes dessa quarta sessão, a gente viu que, independente da empresa, da tecnologia, parece que o PFA tem uma maneira de criar lesão que é bem homogênea, independente das tecnologias serem diferentes, a maneira de liberar o pulso é diferente. É muito impressionante que, apesar dessas diferenças, os mapas são consistentemente os mesmos. E foi interessante saber que você também pode usar mais ou menos no mesmo paralelo com isso. Eles mostraram pelo menos 3 companhias diferentes, onde as lesões ventriculares também foram muito vantajosas, foram muito boas. Aparentemente, lesões que, segundo os apresentadores, podem chegar até 2 centímetros de diâmetro. Isso é uma barbaridade perto do que a gente vinha fazendo até aqui. E, claro, a gente sabe que existe uma proporcionalidade tanto do raio como da profundidade da lesão. Uma lesão de 2 centímetros de raio vai provavelmente me dar uma chance de penetrar muito profundamente na parede. E foi porque eles tentaram demonstrar que eu acho que o futuro é mais ou menos esse. Claro, um grande poder vem muita responsabilidade. Então a gente tem, é um momento talvez a gente refletir e como conseguir definir o alvo de uma maneira mais precisa e não usar essa tática antiga de definir a voltagem como sendo o nosso alvo preferido na taquicardia ventricular. A gente tem trabalhado nesse sentido para justamente tirar vantagem de uma lesão mais profunda, mais definitiva, maior. Quanto mais preciso eu puder ser, menor eventualmente vai ser o dano colateral dessas lesões desse tamanho. Esse eu acho, mas eu acho que o futuro está caminhando para estabelecer PFA como uma fonte de energia preferencial na grande maioria dos casos complexos da fisiologia. Eu vi que você focou durante apresentações e fez um comentário sobre a não ocorrência de uma lesão transmural, né? E que na verdade você achou que era uma grande vantagem isso. É porque, veja, num paciente que tem uma fração de ejeção de 10, se eu puder eliminar uma área pequena, circunscrita, cicatriz, e não me aprofundar, por exemplo, uma lesão subendocárdica, se eu conseguir parar a TV com 3, 4, 5 milímetros de profundidade, seria melhor do que eventualmente causar uma lesão transmural. O comentário que eu fiz é que, eventualmente, como a gente sabe hoje que as TVs são geralmente circuitos tridimensionais, eu posso eliminar eletrogramas epicárdicos com ablações endocárdicas sem necessariamente ter uma lesão transmural. E ao contrário também, com lesões epicárdicas eu elimino potenciais tardios fragmentados no endocárdio. Então, o interessante aqui é que a lesão parece ter sido bastante efetiva, porque fez uma área grande de cicatriz, um número de 30 lesões, o que é uma coisa que comumente a gente acaba fazendo, e o resultado parece ter sido bem satisfatório, independente da gravidade do paciente que tem uma fração de ejeção de 12. E por último, eu vi que alguns protocolos, o Vivic, por exemplo, fez um protocolo de aplicar 5 aplicações por ponto escolhido de alvo, e totalizou 31 aplicações. Você acha que esse número de aplicações pode ser alguma coisa preocupante em termos de complicação? É porque acontece assim, cada empresa tem uma maneira diferente de aplicar PFA. Se a gente pegar a Boston, por exemplo, a mais popular no momento, são 2 pulsos de 2,5 segundos com uma pausa de 10. Se eu pegar a PFA da Abbott, isso é uma aplicação contínua de 20 segundos. O que ele mostrou aqui é que são 5 segundos com pulsos intermitentes. O desenho do catéter é que vai acabar determinando qual maneira essa PFA vai ser liberada, porque cada catéter só é capaz de comportar uma determinada forma e quantidade de corrente elétrica. Então, a maneira como se libera a aplicação é muito mais dependente do design do catéter do que da PFA por si. No final, todos vão causar electroporation e vão matar a célula por causa disso.
O fato de ter sido mais ou menos 5 segundos não me preocupa, porque, como eu falei, se na parede posterior, por exemplo, no catéter Abbott, o Bolt, são lesões contínuas de 20 segundos. Então é mais uma função da resistência do catéter do que o tempo de PFA por si. Cada um deles vai determinar um tamanho de lesão diferente que tem que ser estudado nos estudos futuros. E por último, para o pessoal que está começando no Brasil a se interessar e conhecer o sistema que é novo, uma nova forma de energia, existe a preocupação, fazendo, por exemplo, aplicações dentro do ventrículo, de uma indução de fibrilação ventricular durante as aplicações? Por isso que eles insistiram muito da necessidade de sincronizar, né? Quando a gente não sincroniza a PFA, afinal de contas é uma corrente eletro-alternada, da mesma forma, com uma frequência, com um comprimento de onda diferente da radiofrequência. Então você fibrila o ventrículo. Claro, o comentário que ele fez foi: se você tem uma taquicardia ventricular instável e não consegue sincronizar, libera energia, fibrila e depois choca o paciente. Mas parece ser, pelo menos com essas formas, esses comprimentos de ondas apresentados aqui, parece ser essencial sincronizar a aplicação ao QRS. André, muito obrigado então pela belíssima explanação. Espero que o pessoal lá do Brasil tenha tido algum tipo de novo conhecimento em relação ao PFA. Muito obrigado a todos. Prazer foi meu.